O ano é 2025. O Brasil está à beira de um precipício. O próprio ar parece pesado de desespero, um fardo palpável sobre os ombros de seu povo. Cidades antes vibrantes, pulsando com vida e cor, agora exibem cicatrizes profundas e inegáveis. Prédios desmoronam lentamente, tornando-se monumentos involuntários a uma era esquecida de prosperidade e esperança. Estradas, que antes serviam como artérias vitais do comércio e da conexão, são agora veias fraturadas, sufocadas pelo descaso e pela falta de conservação. O caos sussurra em cada esquina, carregado pelo vento, uma premonição arrepiante da turbulência que ainda está por vir. Isto não é um pesadelo distante. É o desmoronamento lento, agonizante e visível de uma nação diante de nossos olhos. O futuro, tantas vezes pintado em tons distópicos pela ficção especulativa, chega com uma certeza sombria. A economia geme sob uma pressão imensa e insustentável. O real brasileiro sangra valor implacavelmente. Perdeu tragicamente quase 15% de seu valor frente ao formidável dólar americano em meros meses. Um período que se estende do final de 2024 até as primeiras semanas de 2025. A Bolsa de Valores, o Ibovespa, espelha fielmente essa queda vertiginosa, despencando bruscos 10% durante esse mesmo período perturbador. A dívida pública dispara para alturas aterradoras, um número monstruoso que agora se aproxima ameaçadoramente de 80% do produto interno bruto do país. Isso representa uma subida gritante e alarmante de pouco mais de 50% há apenas uma década. Os gastos do governo consomem uma parcela vasta e crescente dos recursos nacionais, respondendo por mais de 45% da produção econômica total do país já em 2022. Os números não apenas sugerem um problema, eles gritam sobre uma crise iminente. A sociedade se desgasta visivelmente em suas bordas, e então, tragicamente, se rasga diretamente em seu coração. As mortes causadas pela polícia na metrópole de São Paulo dispararam espantosos 55% nos primeiros 9 meses de 2024, em comparação com o ano anterior. Em todo o país, dados oficiais mostram que as autoridades tiraram a vida de mais de 4.500 pessoas até setembro de 2024, sendo a esmagadora maioria dessas vítimas afro-brasileiros. A violência contra a mulher continua sendo uma ferida brutal, não cicatrizada e aberta na consciência nacional. Milhares de mulheres e meninas são mortas anualmente, e dezenas de milhares mais corajosamente denunciam estupros horríveis. As prisões transbordam de sofrimento humano e desespero, abrigando mais de 668 mil almas em condições degradantes e desumanas, em junho de 2024. A justiça, neste cenário sombrio, parece uma palavra distante, quase esquecida. A própria natureza parece chorar pelo Brasil. Ou talvez, ela libere sua fúria acumulada sobre uma terra e um povo já sobrecarregados. Inundações devastadoras afogaram as regiões do sul, ceifando tragicamente mais de 180 vidas apenas no Rio Grande do Sul. Simultaneamente, uma seca recorde castigou vastas áreas do país, levando a incêndios generalizados e incontroláveis que consumiram ecossistemas preciosos e meios de subsistência. A floresta amazônica, frequentemente descrita como os pulmões do mundo, continua a sofrer ataques implacáveis. Apesar das promessas governamentais e da preocupação internacional, o desmatamento rói persistentemente suas bordas verdejantes. Numa ação que desafia a sanidade ecológica, o governo planeja concomitantemente investir bilhões em combustíveis fósseis, fazendo um pacto faustiano com um planeta agonizante. A Terra geme, sua angústia espelhando a de seu povo. O governo estende o que chama de mão amiga aos seus cidadãos. Mas é preciso perguntar: é verdadeiramente uma mão de apoio ou o aço frio de uma corrente? Políticas são implementadas com alarde, ostensivamente projetadas para tirar milhões de brasileiros das garras esmagadoras da pobreza. As transferências sociais fluem generosamente.
supostamente alcançando 71 milhões de indivíduos sob os programas da administração atual. Os gastos não relacionados a juros, particularmente com benefícios da Previdência Social e outros programas de assistência, inflaram significativamente, crescendo consistentemente a um ritmo mais rápido que a inflação. A rede de segurança social é lançada cada vez mais amplamente, abrangendo um segmento cada vez maior da população. Mas a cada fio adicional tecido nesta rede, as correntes da dependência se aprofundam. As pessoas recorrem cada vez mais ao Estado para seu sustento, não à sua própria força e engenhosidade inerentes. Estrategistas políticos, astutos estudiosos da natureza humana e do poder, entendem essa dinâmica muito bem. Uma população que se torna dependente da generosidade do governo é, na maioria das vezes, uma população complacente. Pode se transformar em uma base eleitoral confiável, com sua lealdade aparentemente garantida pela chegada regular de auxílios ou benefícios mensais. A verdadeira intenção, habilmente velada em camadas de retórica compassiva e promessas de justiça social, é frequentemente cultivar e solidificar essa mesma dependência. A autossuficiência, o alicerce da liberdade individual e da força social, inevitavelmente definha quando o Estado se posiciona como o principal provedor. A iniciativa é embotada, e o espírito vital do empreendedorismo é lenta e metodicamente sufocado. Esta é uma estratégia atemporal pela qual o poder se perpetua, não capacitando genuinamente os cidadãos, mas aprisionando-os em uma teia de gratidão e obrigação percebidas. Este caminho fiscal escolhido é como caminhar numa corda bamba precária, sobre um abismo vasto e implacável. O novo arcabouço fiscal, introduzido com considerável otimismo em agosto de 2023, prometia o retorno a um superávit primário até 2026. No entanto, esse arcabouço tem sido, pela maioria dos relatos objetivos, fracamente aplicado e implementado de forma inconsistente. Compromissos de gastos implacáveis continuam a pressionar agressivamente o teto de gastos estabelecido, tornando-o cada vez mais insustentável a cada ciclo fiscal. O déficit primário para o ano de 2023, por exemplo, foi revisado para cima, para aproximadamente 1,7% do PIB. O déficit geral, uma medida mais abrangente do desequilíbrio fiscal, abriu-se ainda mais, ultrapassando o preocupante 7%. A dívida pública continua sua escalada implacável, tornando-se um fardo cada vez mais pesado para as gerações atuais e futuras. A nação simplesmente está gastando o que não possui. Gap 2Es. Essa situação perigosa leva inevitavelmente a uma condição econômica perigosa, que os economistas chamam de dominância fiscal. Nesse cenário, o Banco Central tenta combater a inflação crescente aumentando as taxas de juros, a ferramenta tradicional de política monetária. No entanto, os gastos governamentais descontrolados e crescentes continuam a alimentar o fogo inflacionário, minando os esforços do Banco Central. A inflação mais alta atinge desproporcionalmente os segmentos mais pobres da sociedade, corroendo cruelmente seu parco poder de compra e tornando a sobrevivência diária uma luta. Enquanto isso, os pagamentos de juros aumentados, necessários devido à crescente dívida do governo, fluem predominantemente para os ricos, que são os principais detentores desses títulos de dívida. Consequentemente, a desigualdade de renda, já um abismo vasto na sociedade brasileira, se alarga ainda mais. As mesmas políticas ostensivamente projetadas para ajudar os vulneráveis acabam por entrincheirar suas dificuldades, uma ironia verdadeiramente cruel e amarga da governança. A história sussurra seus avisos atemporais, se ao menos os líderes e cidadãos contemporâneos parassem para ouvir. Textos antigos de diversas culturas e épocas narram contos de reis e governantes orgulhosos, poderosos e, em última análise, míopes. Considere a figura bíblica de Roboão, filho do sábio rei Salomão. Ele herdou um reino próspero e unificado. Em vez de optar por aliviar os fardos existentes sobre seu povo, ele tolamente optou por aumentar impostos e impor exigências de trabalho mais duras. Ele arrogantemente lhes prometeu um jugo mais pesado do que o que seu pai lhes impusera. O povo, já sobrecarregado e exausto, suplicou por alívio e uma medida de compaixão.
Sua resposta foi de total desdém e desprezo. O resultado inevitável não foi o aumento da obediência, mas uma revolta generalizada. 10 das 12 tribos se separaram, fraturando o reino irreparavelmente. Tais são os frutos amargos da arrogância, da extração e da incapacidade de ouvir o clamor do povo. Não percebemos essas sombras sinistras se estendendo hoje, com sua origem emanando dos corredores do poder em Brasília? Os gastos do governo, como observado anteriormente, consumiram mais de 45% do PIB do Brasil em 2022, e há poucos indícios de que essa tendência esteja se revertendo. Essa vasta soma de recursos deve, por necessidade, originar-se de algum lugar. É extraída da população, seja diretamente através de uma miríade de impostos sobre renda, consumo e propriedade, ou indiretamente através dos mecanismos insidiosos da inflação e do acúmulo implacável da dívida pública. O Estado frequentemente se apresenta como um benfeitor benevolente, distribuindo generosamente auxílios e benefícios sociais. Mas os recursos que distribui foram primeiro retirados das mesmas pessoas que ele alega servir. É uma grande redistribuição, certamente, mas que frequentemente parece beneficiar mais os distribuidores e seus aliados, entrincheirando o poder político. O verdadeiro fardo sobre o povo cresce continuamente, quer eles percebam plenamente sua fonte última e suas consequências a longo prazo ou não. Os impostos diretos são sentidos de forma aguda e imediata, uma redução tangível na renda disponível. Os fardos indiretos, como a persistente erosão do poder de compra causada pela inflação, são muitas vezes mais insidiosos e menos compreendidos pela população em geral. A inflação age como um imposto oculto, corroendo silenciosamente poupanças e salários, prejudicando desproporcionalmente aqueles com rendas fixas e menos ativos. A promessa de auxílios governamentais e programas sociais cria uma poderosa ilusão de generosidade. No entanto, é frequentemente a prosperidade futura e a liberdade econômica do próprio povo que estão sendo hipotecadas para financiar esses benefícios imediatos. Essa dependência crescente se torna uma gaiola dourada, confortável talvez para alguns a curto prazo, mas uma gaiola mesmo assim, restringindo a verdadeira autonomia e o progresso. As crônicas antigas são notavelmente claras e consistentes quanto ao destino final de tais regimes, que se excedem e extraem demais. Quando os governantes exigem demais de sua população, quando a dependência é cultivada como ferramenta de controle, em vez de apoio genuíno, o contrato social fundamental começa a se esgarçar. O descontentamento ferve sob a superfície, muitas vezes por longos períodos, e então, inevitavelmente, transborda em dissidência aberta. Revolta, declínio social ou mesmo colapso total frequentemente se seguem a tais períodos de desgoverno sustentado. Roboão perdeu a grande maioria de seu reino herdado devido à sua tolice. Incontáveis outros impérios ao longo da história, construídos sobre alicerces de tributação excessiva e subjugação de seu povo, eventualmente ruíram, virando pó de civilizações esquecidas. O Brasil, neste momento atual de 2025, encontra-se numa encruzilhada notavelmente similar, com os ecos desses avisos antigos soando mais altos e urgentes em seus ouvidos do que nunca. No cerne desta decadência generalizada, reside uma podridão profundamente enraizada de corrupção política e má gestão crônica. Ela opera como um câncer maligno, corroendo continuamente os órgãos vitais do Estado e minando a confiança pública. O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou uma avalanche de acusações graves, incluindo suposto envolvimento no planejamento de um golpe de Estado e falsificação de registros de saúde pessoais. Mais de 1.600 pessoas foram indiciadas em conexão com os perturbadores tumultos e ataques aos prédios governamentais em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Chocantemente, até mesmo alguns oficiais militares foram supostamente detidos por alegadamente tramarem o assassinato do presidente Lula e de outras autoridades de alto escalão. O Supremo Tribunal Federal viu-se obrigado a suspender certas dotações orçamentárias, exigindo maior transparência de um Congresso onde vários membros enfrentavam acusações críveis de corrupção. A confiança nas instituições, o alicerce de uma sociedade funcional, evapora como a neblina da manhã.
Imagine por um momento o futuro sombrio que aguarda se essa trajetória destrutiva continuar sem controle. Carros jazem abandonados e enferrujando nas ruas da cidade. Monumentos sombrios a ambições paralisadas e sonhos despedaçados. Prédios permanecem vazios e abandonados. Os restos esqueléticos de negócios que antes prosperavam e forneciam sustento. Mercados, tradicionalmente locais de comércio vibrante e comunidade, degeneram em cenas de saques desesperados e disputas anárquicas por recursos escassos. Homens, impulsionados pela fome corrosiva e um oportunismo predatório nascido do caos, exploram o colapso da ordem. Famílias aterrorizadas, barricadas em suas casas, testemunham cenas de barbárie generalizada, enquanto o fino verniz da civilização é brutalmente arrancado. Isso não se destina a ser mera hipérbole ou alarmismo. É o ponto final lógico e previsível da falha sistêmica e do colapso social. O tecido social, antes talvez resiliente e firmemente entrelaçado, está agora visivelmente se rasgando sob a pressão imensa e implacável de múltiplas crises. A inflação persistentemente alta destrói os orçamentos familiares, empurrando até mesmo as necessidades básicas para além do alcance de muitos. Os sistemas de saúde pública, já sobrecarregados por anos de subfinanciamento e má gestão, cedem ainda mais sob o peso de novos desafios e velhas deficiências. Famílias se desfazem sob o peso esmagador do estresse econômico, do medo generalizado e da perda de esperança em um futuro melhor. O colapso econômico leva inexoravelmente à perda generalizada de empregos, extinguindo a centelha de aspiração para milhões de brasileiros. Disparidades raciais profundas persistem teimosamente na educação e nas oportunidades, com apenas 48% dos afro-brasileiros tendo concluído o ensino médio. Um testamento às desigualdades sistêmicas duradouras. O futuro distópico não é uma ameaça distante e abstrata. Suas sementes amargas já estão brotando nas rachaduras do Brasil de hoje. A hora é perigosamente tardia. O ano de 2025 se apresenta como um ano de profundo acerto de contas para esta nação vasta e complexa. O Brasil enfrenta uma escolha dura e inevitável: sucumbir à poderosa atração gravitacional do colapso social e econômico total, ou convocar a vontade coletiva para lutar pela renovação e regeneração. Esta tarefa monumental exige muito mais do que apenas esperança passiva. Ela exige coragem ativa, determinação inabalável e ação decisiva de todos os segmentos da sociedade. Exige, crucialmente, responsabilização dos líderes em todos os níveis e uma rejeição consciente e coletiva ao sedutor canto da sereia da dependência. O caminho batido da má governança, da corrupção endêmica, de políticas que escravizam em vez de empoderar, leva a apenas um destino: a ruína. A nação precisa escolher um caminho diferente, um caminho talvez mais difícil, antes que as luzes se apaguem para sempre.